Então vamos dar sequência, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa para me relacionar essas duas tabelas é que eu preciso do código do produto aqui também na tabela cliente. Eu vou relacionar o produto com o cliente através do seu código. Então vou fazer o seguinte, botão direito aqui, ó, modo design, eu vou acrescentar aqui um campo código, epa, quando eu acertar o acento nós prosseguimos. Código produto. Perfeito. E aqui, ó, lá ele é numeração automática. Ele não pode ser duas numeração automática, vai dar erro na hora de salvar. Ele tem que ser número, porque ele vai possuir número lá também. É importante que o campo seja igual, mas caso for numeração automática, ele não deixa duas numerações iguais. Então eu preciso colocar aqui que ele é número. Quando eu tentar voltar para o modo de exibição de folha de dados, ele pede para salvar. Vou salvar as alterações aqui. E aqui, ó, eu posso até tá inserindo esses códigos, né? Mas no momento eu não vou colocar esses campos ali não. Vou clicar aqui no campo tabela, relações e vou atribuir as relações das tabelas. Uma outra forma de você fazer aqui, ó, se a sua tabela não tiver colocada aqui, né, ela estiver oculta, você pode clicar direto nela e arrastar que vai funcionar também. Ou então pedir para habilitar, né, abrir aqui a opção, depois a gente vai ver pela outra forma. E arrastar como nós tínhamos feito. Feito isso aqui, ó, se você tentar relacionar agora, vai dar erro. Código do produto com código do produto, perfeito, ele relaciona. Ele vai abrir essa janelinha para edição de relação e vai falar que a tabela produtos, o campo código do produto, está relacionando com a tabela clientes também pelo código do produto. Se eu criar, ele cria relação. Porém, não tem como eu fazer essa edição de relação, já que eu falei que tem um para muitos, né? Tem muitos para muitos, muitos para um, então tem essas relações diferenciadas. Botão direito, editar relação. Aqui, ó, eu estou com uma relação de um para muitos, mas ela não funcionou, não está visível ali. Por quê? Eu tenho que marcar para ele impor essa integridade referencial. E é importante que você marque essas duas opções também, para caso eu faça a atualização na minha tabela, ele atualize os campos relacionados e exclua também um campo relacionado. Só que se eu der OK, ele me apresenta um erro, fala que essa tabela está sendo usada por uma pessoa ou outro processo. Então, o que eu devo fazer? Vou cancelar, devo fechar ela aqui em cima na aba dela. Botão direito, fechar. Perfeito, agora ele já vai funcionar. Botão direito na linha, editar relação e marca aí as opções para que possa ser criada essa nova relação ali. Então, dei OK, ele já cria para mim a relação. E a relação é representada da seguinte forma. Aqui fica o número 1 e aqui o símbolo de infinito. Então, 1 para muitos. O que significa isso? Significa que um produto pode ser destinado, né, vendido ali para vários clientes. Então, esse é um relacionamento de 1 para muitos. Isso é muito importante, né, na interação de uma tabela para outra, né, no banco de dados, principalmente em caso de buscas e pesquisas. Nós vamos chegar lá ainda. Eu quero fazer mais duas tabelas, uma tabela de venda e outra tabela de compra. Que aí, por exemplo, eu posso relacionar a venda com a compra e vocês vão entender o tipo de relação dela. Obviamente que para uma compra só pode haver uma venda e vice-versa. Então, o que eu vou fazer é vir aqui em criar a tabela, vou dar um pause, porque eu já ensinei como que cria a tabela, não tem necessidade de ver isso novamente, e assim que elas estiverem prontas eu volto. Então, beleza. Criei as outras duas tabelas, venda, coloquei dois registros para ela ali, né? Coloquei o cabeçalho aqui, código venda, produto, quantidade, e coloquei dois registros. Criei a tabela compra, deixa eu vir aqui para o modo de exibição, fica mais fácil. Criei 4 registros, que foi código da venda, nome cliente, quantidade e valor, e coloquei aqui dois campos nela. Então, beleza. Terminado aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou lá para a tabela, para as relações aqui, ó, eu já tenho a aba de relações, e eu vou colocar as outras tabelas. É só clicar e arrastar como eu mostrei, o botão direito mostrar a tabela, clico em cima da tabela venda, por exemplo, adiciono, ou faço da seguinte forma, clico em cima da tabela compra, clico e arrasto para cá. Perfeito. Aqui então eu vou definir quais vão ser as relações entre as tabelas. Eu já tenho aqui a tabela de produtos para múltiplos clientes, né? Vários clientes podem comprar diversos produtos. E como que eu colocaria aqui, né, a relação entre a tabela venda e a tabela compra? A tabela venda, ela só pode ter para uma venda uma compra, só pode ter para uma compra uma venda. A primeira coisa é colocar um código aqui para que elas se relacionem. Então, vou colocar o código de compra na minha tabela de venda. Vou vir aqui em venda, vou voltar, né, aqui para o modo de design e vou colocar o campo código compra. Perfeito. E aqui ele vai ser como número. Ok. Feito isso, eu vou voltar para o outro modo.
exibição de dados, sim. Só para que eu possa, nem precisa na verdade de eu preencher, né? Para estabelecer a relação ali não tem necessidade. Botão direito, vou fechar essas tabelas, senão vai dar erro, como deu da outra vez. E vou criar a relação aqui então. Código compra com código compra, é só clicar e arrastar. Vou impor integridade e marcar essas opções para que possa ter atualização após ter feito. O tipo de relação dela está aqui marcado para mim, ó, de 1 para muitos. Então, se eu criar, ele faz aquela relação igual está ali, ó, 1 para muitos. Não é esse tipo de relação que eu pretendo para essa tabela. Então, na próxima aula, nós vamos ver o que é preciso para que eu possa fazer uma edição nessa relação e interligá-las também com as outras tabelas que nós temos aí dentro do banco de dados. Um abraço e até a próxima aula.